Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas estamos vendo esse vídeo. Vou me apresentar para vocês porque eu lembro que em aulas o professor Adriano comentou que quase nunca lembrava o nome dos alunos, né? E para não correr o risco de ficar sem minha nota, vou me apresentar. Meu nome é Ana Amélia, sou do terceiro período no turno 1, aluna de Adriel. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito penal, né? Todo estudante de direito sempre tem o direito penal na ponta da língua, aquele gás para aprender um pouquinho sobre. E é sobre isso que nós vamos conversar, tá? E sobre as escolas clássicas penais. Pois bem, explicando o direito penal de uma forma mais generalizada, nós temos a autotutela, né? A forma com que a gente se defende e defende aquilo que entendemos que é o nosso direito. Mas quando ela foi criada, deu-se por entender que não daria muito certo. Então foi criado a heterotutela. O que seria basicamente isso? A heterotutela dá ao Estado o poder de garantir ao indivíduo os seus direitos, dessa vez de uma forma mais civilizada e correta. Clássicas penais, que são elas toda a parte filosófica do jurídico da parte do direito penal. São elas 5 escolas que ao decorrer do vídeo vocês vão ter mais. Agora nós vamos abordar as escolas clássicas penais, que são elas toda a parte filosófica do jurídico da parte do direito penal. São elas 5 escolas que ao continuidade, as escolas penais lidam com problemas que abordam o fenômeno do crime e os fundamentos e objetivos do sistema penal. As bases dessas escolas são o direito segue a ordem da lei natural, o direito é a liberdade, o delito é um ente jurídico que corresponde a uma infração, já que se trata de uma contradição de um fato humano em relação à lei. A pena busca restabelecer a ordem na sociedade que foi alterada pelo delito. Bom, crimes e castigos existem desde os primórdios. Com a conquista da escrita, os governantes puderam levar suas leis em tábuas de barro, que ainda hoje podem ser lidas e se tornaram documentos preciosos para o entendimento da evolução, do pensamento sobre as regras de conduta, as proibições e as penas impostas aos violadores de lei. O estudo dessas escolas penais se mostra importante para entender e analisar criticamente o direito penal como é hoje, uma vez que diversos institutos do nosso ordenamento jurídico trazem características de diferentes linhas de raciocínio que podem ser utilizadas na aplicação. Olá, meu nome é Franciele e dentro das abordagens das escolas penais eu vou falar um pouco sobre a escola positivista. Essa escola também teve um grande marco, um grande destaque dentre as escolas da época. Ela surgiu por volta do século XIX através de forte influência de estudos biológicos e sociológicos. Ela também teve alguns fatores que influenciaram bastante na sua criação, como, por exemplo, a observância na ineficácia de alguns preceitos que tinham sido aplicados pela escola clássica. Por exemplo, a criminalidade cresceu bastante. Temos também a diminuição da confiança em doutrinas metafísicas. Também foi, assim, o ápice do surgimento dessa escola, porque os fatores, eles meio que se encontravam. Outro fator também que se baseia muito no primeiro que eu apresentei é o de estudos estatísticos que demonstraram uma certa uniformidade, como é o exemplo da criminalidade mesmo. Essa escola ela passou por 3 fases, que foram elas a fase antropológica, a fase sociológica e a fase jurídica. Cada uma dessas fases tinha um expoente, um autor como, digamos que, exemplo. Na primeira fase, que foi a fase antropológica, tinha-se como diretriz o César Lombroso através da obra O Homem Delinquente. César Lombroso, ele apresentava assim métodos experimentais que faziam com que obtivessem resultados
através de perfis físicos que eram padronizados. Ou seja, existia muito aquilo de criminalizar uma pessoa por sua aparência, por seu perfil físico. E hoje sabemos que isso não acontece mais, mas para a época era um padrão assim aceitável, né? Para poder chegar até um criminoso. Bom, dando continuidade às fases da escola positivista, nós tínhamos também uma com bastante influência de estudos sociológicos, que foi a segunda fase, a fase sociológica, que teve como expoente o autor Henrico Ferri, com a sua obra Sociologia Criminal. Bittencourt, ele traz o pensamento de Ferri em um de seus livros, Manual do Direito, parte geral. Ele diz assim: considerando que a pena não se impunha pela capacidade de autodeterminação da pessoa, mas pelo fato de ser um membro da sociedade. Ou seja, Henrico Ferri, ele acreditava que o que faz de uma pessoa ser um criminoso é o meio em que ela vive, e não o seu livre-arbítrio, não sua capacidade de pensar que vai fazer porque quer ou porque precisa, mas sim a partir do meio em que ele vive. Algumas influências, digamos que isso. Ele se baseava muito num determinismo social e afirmava que a pena da responsabilidade era fundamentada sobre uma responsabilidade social e não sobre uma responsabilidade individual. Na terceira fase, que é a fase jurídica, nós tínhamos como expoente o Rafael Garofalo, com a sua obra Criminologia. Lembrando que cada uma dessas fases, ela tinha um expoente e tinha uma obra que se baseava na fase. A maior preocupação jurídica era sobre alguns caminhos para as seguintes características. Nessa escola a gente vai ver mais características, como por exemplo, a periculosidade como fundamento da responsabilidade de um criminoso. Temos também a prevenção especial com o fim da pena. E temos também a fundamentação do direito de punir sobre a teoria da defesa social. Ou seja, tínhamos aí grandes características que fizeram aí parte dessa terceira fase dessa escola jurídica. Tínhamos também, um dos fatores foi a formulação de uma definição sociológica do crime natural, com pretensão de superar a noção jurídica. Ou seja, é totalmente diferente das primeiras fases. Ela é uma escola mais ampla, é uma fase mais ampla da escola positivista. Meu nome é Maria Paula e eu vou falar sobre a Escola Penal Correcionalista. Bom, a Escola Penal Correcionalista surgiu em 1839, sendo liderada pelo jurista Carl David August Roeder, com base na filosofia do alemão Friedrich Krause. Mas foi na Espanha, através de Pedro Dorado Monteiro, que a escola ganhou conhecimento. Ela veio trazendo a ideia de que a pena tem a finalidade de corrigir a injusta e perversa vontade do criminoso, restringindo sua liberdade até a sua total recuperação. Dessa forma, o entendimento era de que a pena não poderia ser fixa e determinada, mas sim que deveria durar enquanto fosse necessária para corrigir a conduta do delinquente. É importante observar que não existe a preocupação com a repressão ou a punição do criminoso, mas sim com o endireitamento de suas condutas. Ao contrário da corrente positivista tradicional, que vê a pena como forma de defesa social, para os correcionalistas a pena deve ser um remédio social. Nessa linha de pensamento, enxerga-se o delinquente como uma pessoa anormal, incapaz de viver em sociedade, pois são considerados como um perigo para o convívio social, de forma que o livre-arbítrio não possui relevância. Com ideias do classicismo, acreditam que o crime é um ente jurídico. Por outro lado, defendem o determinismo da escola positiva, perigo para o convívio social, de forma que o livre-arbítrio não possui relevância.
com ideias do classicismo, acreditam que o crime é um ente jurídico. Por outro lado, defendem o determinismo da escola positivista. O crime é um ente jurídico, criação da sociedade, ou seja, não é natural. Delinquente, que pelo determinismo é um ser anormal, portador de uma vontade reprovável. E a pena é privativa de liberdade. A pena possui fim único de correção e prevenção especial, e o direito de punir deve ser gozado tão somente pelo Estado, com fins terapêuticos, reprimindo e curando. A escola se apoia nos seguintes pontos. A pena adequada é a privação de liberdade. A pena não deve ter a sua duração previamente fixada, ou seja, deve durar o necessário para cada caso. O juiz deve ter mais liberdade no que se refere à individualização da pena. E a função da pena é preventiva, especial e de defesa social. E a responsabilidade penal deve ser vista como coletiva, solidária e difusa. Atualmente, Luiz Jimenez de Asua, seguidor dessa escola, defende a ideia da ressocialização como finalidade princípio do direito penal. Meu nome é Caio Henrique de Oliveira Torres e eu vou falar um pouco sobre a Escola Técnico-Jurídica Penal. Em 1905, a Escola Técnico-Jurídica Penal foi criada como uma reação de corrente positivista. Ela procurava restaurar o critério propriamente jurídico penal. Arturo Rocco foi um dos principais desenvolvedores dessa ideia, que visava a autonomia do direito penal, ou seja, o direito penal não precisaria de outra ciência, ele se preocuparia só com a questão do direito penal e os institutos a ele ligados. Ele defendia que para que houvesse um avanço científico do direito penal, era preciso isolá-lo à frente da sociologia, filosofia e antropologia, sendo o direito penal a exposição sistemática dos princípios que regulam os conceitos de delito e de pena. A responsabilidade, desde um ponto puramente jurídico, tudo que acontecer seria apenas jurídico que seria resolvido, não iria envolver mais filosofia, sociologia, antropologia, o direito penal já seria a principal causa de tudo. Ele também iria obter métodos autônomos sem se misturar. O direito penal seria positivado apenas na lei. Ele abrangeria três pontos, três aspectos, que era a busca do sentido da lei, a dogmática e o crítico. O delito seria a pura relação jurídica, sendo individual ou social. A pena seria a reação ao crime, mas com o caráter de prevenção geral e especial. A responsabilidade penal seria também uma responsabilidade moral ao sujeito, ou seja, como eles são jurídica, sendo individual ou social. A pena seria a reação ao crime, mas com o caráter de prevenção geral e especial. A responsabilidade penal seria também uma responsabilidade moral ao sujeito, ou seja, como ele se comportaria também de forma ética na sociedade. Apesar dos avanços, houve também distorções e falhas no desenvolvimento do direito penal. A maneira como o pensamento distanciou, de certa forma, o direito penal e a realidade social, de como as pessoas viviam, não só no papel, né, mas também de forma vivida na realidade. Ele foi um pouco distorcido, porque ele era muito formal e a ausência dos valores e das transformações sociais acabaram prejudicando um pouco esse pensamento. Seus pensadores não conseguiram concretizar o afastamento das demais ciências, apesar da herança deixada pelos ensinamentos da Escola Técnico-Jurídica Penal serem com base na percepção que o delito penal seria a base de tudo, sendo que não tinha como eles ser tão autônomo assim, pois praticamente todas as ciências dependeriam das outras. E eles quiseram afastar o penal das demais ciências, mas não conseguiram, porque a realidade social era outra nesse tempo.